1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagine o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D.
Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Uau! Esse vídeo é simplesmente demais. Eu já conhecia ele. E a gente não consegue parar de assistir. Toda vez que a gente assiste, tem uma informação nova que a gente consegue aí absorver e tornar isso um pouco mais na nossa consciência desse grande impacto. Então, tudo que a gente está dizendo aqui, esses 2 dias, está muito bem exemplificado. Foi até muito bom a gente conseguir coincidir aí esse momento de passar esse vídeo, que acho que resume muito de toda essa importância que a gente está querendo levar para todo mundo que está aqui no evento e para quem está em casa nos assistindo. E agora, para pegar um gancho mega especial, nada por acaso. Nada por acaso. Eu estou aqui com a Liliane Rocha, da Gestão Kairos. Tudo bem, Liliane? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. A Gestão Kairos é uma consultoria de sustentabilidade e diversidade. E esse vídeo faz um gancho muito bacana para a gente conversar agora, né? Faz sim. Eu nunca tinha visto, achei ele muito bacana. Muito bom, muito bom. Eu queria que você explicasse. Ontem você estava no palco no final do dia. Final do dia? Foi no final do dia, às 18, mais ou menos. Perfeito. Já é um período mais, né, que a galera já está querendo, que é onde a gente teve festa, mas você veio com um tema muito bacana, que foi o futuro do trabalho, para onde estamos indo e como podemos nos preparar para tudo isso. Explica para a gente. Ontem a gente teve um pouquinho sobre esse assunto também com o Dado, mas ele foi para uma outra frente de visão desse processo todo, também muito bacana e muito legal, mas eu acredito que o seu tema ele tem aí um impacto muito grande perante a sociedade. Muito bacana. Bom, a reflexão de ontem foi das 5 às 7, lembrei agora. Estava eu e a Paula Pascoal, que é CEO da PayPal. Eu fiz uma primeira apresentação e depois a gente fez uma conversa que foi muito bacana. E as linhas gerais da reflexão, elas vão nesse caminho de um olhar para a 4ª Revolução Industrial, que é algo que nos maravilha, né? Então, esse vídeo que a gente acabou de ver, ele deixa a gente maravilhado, de fato. Toda vez que a gente fala de nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, impressora 3D, internet 5G, a gente fica maravilhado. Versus, né, um outro ponto que o próprio Fórum Econômico coloca, né, o próprio Klaus Schwab coloca, que é a questão do aumento das desigualdades
Também à medida que então a tecnologia avança e as desigualdades às vezes avançam no mesmo ritmo. E daí quando a gente fala dessas desigualdades e foca em particular, né, uma das questões que mais me preocupa é a questão da automação, que vai tirar aí algumas posições de emprego, não de uma parcela da população que é graduada, pós-graduada, mestrada, mas de uma parcela da população que eventualmente trabalha em trabalhos mais operacionais e manuais e vai poder ser substituída por máquinas, como que a gente pensa na questão da diversidade, né? Então, como que a gente pensa em grupos vulneráveis que a gente tem trabalhado na temática de diversidade junto com grandes empresas, como a população negra no Brasil, que é 56% da população, e a gente sabe das vulnerabilidades envolvendo, por vezes, acesso à educação, acesso ao trabalho, segurança, né, informações e dados que envolvem violência. Dos 16 milhões de brasileiros na extrema pobreza, cerca de 65% são negros. E a gente pode refletir no 65%. 65%. E a gente pode refletir isso em outros grupos, mulheres, pessoas com deficiência, idosos, população LGBT. Então a gente foi falando um pouco disso, né? De onde a quarta revolução industrial a gente já está vendo que ajuda, potencializa, e onde a gente fica preocupado se a quarta revolução industrial vai criar um abismo ainda maior. Muito bom, muito bom. Nessa composição que você está dizendo, até para trazer como informação que o grande mercado comenta, né? Eu fiz uma pergunta a um especialista uma vez, eu falei assim, ok, mas e essa automação, por exemplo, eu que sou de marketing, no que ela vai me impactar diretamente? Ele pode roubar meu trabalho? Aí ele virou para mim e falou assim, seu trabalho pode ser replicado por uma outra pessoa? Aí eu falei, pode. Aí ele falou assim, então você vai perder o seu trabalho. E eu acredito que isso é um resumo muito bacana para trazer essa composição, né? Se a gente tem uma replicação, que você está dizendo, essa classe, que tem esse processo de produção do dia a dia, de repetição de trabalho, onde a gente tem uma cadeia de várias pessoas trabalhando essa mesma função, a gente com certeza vai ser impactado diretamente por essa automação que está chegando muito forte. Eu vou começar pelo lado positivo, para ser otimista, né? Então, uma das questões positivas que eu vejo, por exemplo, é mulheres em grandes indústrias, né? Eu trabalho com grandes indústrias, com setores pesados, e às vezes o percentual de mulheres na operação é baixo. E quando eu pergunto por quê, falam, porque esse trabalho é muito pesado, né? Um trabalho que precisa força, a mulher não consegue fazer. E daí, recentemente, eu tenho colocado essa questão, quer dizer, mas espera, essa fábrica já está automatizada. Você não está com uma mentalidade de antes dessa planta fabril ser automatizada? Porque hoje, com esse equipamento que eu estou vendo aqui, um homem pode operar e uma mulher pode operar também, né? Então, a tecnologia já mudou e o seu padrão mental continua o mesmo. Vamos pensar nisso? E daí, normalmente, as pessoas concordam e a gente começa a aumentar a quantidade de mulheres e por aí se vai. Então, esse é o lado mais positivo. O lado mais desafiador essa é uma máquina nova que a gente comprou aqui na empresa, né? Algumas das minhas empresas clientes. A gente trabalha, essa máquina vai trabalhar dia e noite e ela faz o que 20 funcionários fazem. Então, quer dizer, como que a gente faz com essa operação? Realocação, que poderia né? Pode até continuar, né? Mas no planejamento, operando a máquina, mas essa parcela da população tem acesso à educação, está preparada para operar a máquina, para passar para o planejamento? Né? Então, esse é o raciocínio que eu já começo a fazer para essa parcela da população, a gente garantir que não vai ficar de fora. Isso é uma conscientização que tem que ser das empresas. Também é um outro tópico até que foi com a PwC, que eu ouvi do Alexandre também, que é um cara fenomenal. Numa das nossas visitas de missão Digitalks, a gente passou pela PwC e a gente falou muito dessa questão da transformação e a conscientização das pessoas, das empresas versus essa automação. E foi que ele mencionou, ele falou assim, a automação, ela te traz como posso dizer, te ajuda a diminuir os custos, por exemplo. Você vai diminuir os custos de um lado, porque você está investindo num produto que vai te trazer uma rentabilidade muito maior. Só que esse percentual dessa grana, desse investimento que você está tendo aí deslocado, você precisa pegar uma parte disso e fazer um trabalho direcionado para as pessoas, né? E as empresas, tem algumas empresas que talvez não estejam olhando para isso, olham para um formato de que vamos automatizar e temos mais de 20 pessoas que uma máquina vai resolver o problema delas. O que a gente vai fazer com essas 20 pessoas? Então, existe talvez um trabalho um trabalho das empresas em si, de conscientização de que, ok, vamos começar uma transformação digital dentro da empresa, vamos começar a fazer uma automação da nossa linha de produção, de maquinários, e as pessoas? A gente vai treinar elas para realocar ela em outras áreas, porque estão surgindo várias outras funções, né, querendo ou não.
algumas saem, mas outras surgem. Então, a gente tem pontos positivos e negativos para tudo na vida. Mas, ao mesmo tempo, muitas talvez não consigam ficar nesse processo todo. E foi o que ele me disse. Ele falou assim, cabe às empresas ter um programa de relocação dessas pessoas e não mandar elas embora, porque elas exerciam muitas vezes uma função muito bem, cumpriam seu horário, faziam muito bem seus trabalhos. E aí, isso... Talvez, creio eu, espero que esse evento colabore e que todas as empresas, grandes principalmente, já estejam olhando para essa forma, mas é um assunto que todo mundo tem que colocar em planejamento. Eu entendo que as empresas que estão trabalhando hoje com seriedade, a questão da diversidade e da sustentabilidade, e não estou vendendo meu peixe não, estou falando, não, né? Estamos falando do assunto em si. As empresas que já estão olhando para esse tema, elas saem na frente, de certa forma. Então, eu sou consultora consultiva de um grupo que chama CEO Legacy. É um grupo que a Paula Pascoal faz parte, né? Ela estava comigo ontem por conta disso. É uma iniciativa da Fundação Dom Cabral. Tem 11 CEOs de empresas. Então, tá o Gustavo da Gerdau, o Prete da Cargill, a Lídia do Seiben, o Dimitri da Atento, uma galera boa lá. A gente se encontra uma vez por mês durante 4 horas para debater essas questões de diversidade. E quando a gente começa a fazer isso, a gente já tem a oportunidade, por exemplo, de que eu vá na empresa dessas pessoas e comece a fazer essa reflexão. Olha, como que a gente vai trabalhar isso? Né? A gente se preocupa muito com essa parcela mais vulnerável da população. A gente quer trazer mais dessas pessoas para dentro da empresa e quer que elas ascendam dentro da empresa. Como que a gente vai fazer isso no momento de automatização? Ou uma outra empresa cliente que eu ajudava no relacionamento com a comunidade, e a comunidade vivia um pouco incomodada, porque falava, poxa, a gente achava que ia ter mais empregos. E daí, a primeira vez que eu fui na fábrica, eu vi que ela era totalmente automatizada. E aí eu falei, vamos fazer um open house? Porque as pessoas da comunidade, elas não vão entender se elas não verem a fábrica. Né? Quando você olha de fora, você acha que nessa planta industrial vão ter 2.000 pessoas. E quando você entra, tem 200. É uma expectativa, né? Então, vamos conversar abertamente, vamos trazer essas pessoas para dentro e vamos construir com elas outros modelos? Porque, bom, se aqui nesse contexto tem automatização, ok, como que a gente vai fomentar o desenvolvimento local? Como que a gente vai conversar com a parcela mais vulnerável da população? Como que a gente vai construir outros caminhos de projetos sociais ou projetos dentro da empresa? E aí, quando a gente fez isso, vieram várias ideias e a gente começou a pensar novos caminhos, que é a chamada inovação, né, que a gente fala e que a gente sempre acha que está atrelada à tecnologia, mas que ela está muito atrelada também à nossa capacidade de ouvir diferentes pessoas falando de diferentes lugares. Muito bom. Você falou muito de diversidade, eu acho que é um assunto bacana para a gente abordar. Você tem alguma pergunta, Elcio? Quer participar? Que eu já estou super interagindo aqui com ela, estou esquecendo do Elcio aqui do meu lado, mas eu estou direcionando para você viu, né? Eu tenho sim, e eu vou tentar formular minha pergunta sem virar um ativista aqui. Eu acho que esse assunto de diversidade ele é bem interessante e complexo. Eu lembro que a primeira inspiração que eu tive com relação ao posicionamento que as pessoas devem ter foi com o meu tio. A minha prima, ela teve uma gravidez inesperada e ela é negra e ela tinha acabado de passar na USP, da periferia, passou numa universidade pública, desejada por todos. E a primeira coisa que meu tio disse para ela, você é negra, você é mulher e você vai fazer a faculdade, porque senão você vai ter problema, o mundo é assim, nu e cru. Eu quis trazer essa história porque a primeira coisa dentro de todo esse processo, nós precisamos assumir o nosso papel como pessoas, como ser humano e deixar o vitimismo de lado. Porque somos negros, brancos, porque somos cristãos, porque somos... Não importa, a gente tem que saber o que a gente é, o que a gente quer, a gente tem que se preparar. Baseado nisso, eu vou para um vídeo muito legal que eu vi há 5 anos, que também me impactou muito, que é Humans Need to Apply, que é em cima de Indústria 4.0, que vai falando do processo de automação das empresas, da robotização, talvez você conheça o vídeo, de inteligência artificial, e eles começam a provocar uma discussão entre sociedade e governo quando uma boa parcela desta população perder a capacidade de trabalho, porque os robôs vão fazer o trabalho que 50 milhões de pessoas fazem no call center. Não vai precisar mais dessas pessoas. Como os governos vão cuidar dessas pessoas? Que tipo de qualificação de processos vão ser feitos para que isso aconteça? E aí, antes de eu fazer a pergunta, eu tive fazendo uma visita, eu já falei isso hoje de manhã, eu vou ter que dar nome aos bois, na fábrica da Scania, aqui em São Bernardo, e eles passaram por esse processo de automação,
Sabe quantos empregos eles retiraram no processo de robotização da fábrica? 0. Porque eles planejaram e todos foram inseridos. E foi a primeira vez que eu entrei numa fábrica que eu vi homens, muito mais homens, mas tinham várias mulheres na fábrica, na produção. Então, com essa contextualização, eu queria entender como vocês têm abordado esse assunto e têm trazido talvez a luz do conhecimento do que essas pessoas podem fazer. Porque hoje de manhã a gente falando com o Henrik, e ele falou que não é governo que vai mudar a sociedade, que não é as empresas, mas que são as pessoas que estão sendo empoderadas. E aí a gente até fala um pouco lá do Girl Power, que eu queria que você comentasse um pouquinho, que como as mulheres podem realmente assumir o seu papel e fazer a diferença naquilo que elas são muito boas. Poxa, você trouxe muitos elementos, né? E a gente tem um tempinho para responder, temos que ser objetivos aqui. Tá bom. Eu acredito muito no caminho da responsabilização individual. Eu sou mulher, sou negra, sou de origem bem humilde, né? Na minha primeira infância eu pedi dinheiro na rua, morei em barraco de madeira 18 metros quadrados, chão de barro, e trilhei um caminho para estar até aqui. Mas eu acredito muito também que a gente tem uma história, um cenário histórico, econômico, político, social no Brasil, por exemplo, que a gente tem que olhar. Então, quando a gente vê as 500 maiores empresas brasileiras, por exemplo, e vê que o quadro funcional é 35% de mulheres e 13% na liderança, o quadro funcional de negros é 35% no quadro funcional, 4,7% na liderança, de pessoas com deficiência, 2% no quadro funcional, 0,6% na liderança, a gente percebe que há uma questão de iniciativa individual, e que eu concordo muito, mas há também sim, e aí eu volto para esse ponto, há uma demanda de iniciativas governamentais, empresariais e de sociedade civil organizada, os 3 setores olhando para como a gente realmente garante que as pessoas vão ter igualdade de oportunidades. Né? Se a gente pensar, você falou do Girl Power, que 60% do contingente que sai da graduação são mulheres, desde 2000, 60%. E quando a gente vai para as 500 maiores empresas, 13% está na liderança, talvez não seja só uma questão de iniciativa individual. É também, mas não só. Então, acho que aí está um ponto bacana para reflexão. Muito bom, muito bom. Poxa, Liliane, eu gostaria de ficar com você a tarde toda aqui. A gente está com um monte de assunto, um monte de tema super bacana. Tem várias perguntas que eu gostaria de fazer, mas a gente tem tempinhos e a gente tem que dar possibilidades e para outras pessoas também. Mas eu não posso deixar de falar, gente, olha só, esse daqui é o livro da Liliane, Como Ser um Líder Inclusivo. E tem... Esse daqui é meu? Esse é seu, é presente. Olha, eu já intimando, já ao vivo, para não falar não. Ela que não se atreva a dizer que não é, né? Ela que não se atreva a dizer que não. Então, ó, galera, esse livro aqui é um livro muito bacana. Acabei de ganhar o meu. A Liliane fala muito bem desse assunto, tem autoridade para estar falando. E eu espero que você consiga impactar muitas pessoas com todo esse processo. E a gente está sempre à disposição. Conte com o Digital sempre que precisar. E sucesso aí nessa jornada toda dessa construção da consciência e inclusão de pessoas. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de conversar, trocar ideias sobre esse assunto. É sempre maravilhoso. Obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada mesmo, viu? Posso chamar o Mui? Mui, é com você, meu querido. Por onde você anda? Eu estou ao vivo para provar que eu estou ao vivo. Agora são 8 da noite, mentira, são 14 horas e 59 minutos. Estamos aqui, a Marina Coppola está presa no estúdio, então eu vou mostrar para ela o que está rolando aqui fora no Digital.